Se você estivesse flutuando no espaço, ninguém seria capaz de ouvi-lo sussurrar, falar ou até mesmo gritar horrorizado ao ver um asteroide gigante vindo em sua direção. Não é só que você estaria longe da Terra, mas o som precisa de espaço para viajar. Sons são apenas vibrações de moléculas e átomos em algum meio, como água ou ar. Seu corpo captará ondas sonoras através do canal auditivo e do tímpano. As vibrações que recebemos se transformam em sinais elétricos para que nosso cérebro possa compreendê-las e reconhecê-las. As frequências dos sons que os humanos podem ouvir estão entre 20 e 20 mil Hz. O som viaja 4 vezes mais rápido na água porque as moléculas estão mais próximas do que no ar. Naturalmente, viaja mais rápido através do aço do que na água e no ar. O som natural mais alto do nosso planeta é aquele feito por um vulcão em erupção. Não se tem 100% de certeza, mas os cientistas acreditam que a erupção do Krakatoa em 1883 foi provavelmente o som mais alto que a humanidade já teve a chance de ouvir. Explodiu com uma força enorme, destruiu sua ilha e liberou 20 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. As pessoas o escutaram a até 4.800 quilômetros de distância. Seria como se alguém produzisse um som em Nova York e pessoas o ouvissem na Irlanda. O som pode assumir muitas formas, mas os humanos estão mais familiarizados com ele na forma de ondas de pressão que se movem pelo ar. O som passa mais lentamente por gases pesados e pelo ar mais frio. Ele viaja mais rápido através de gases mais leves, como por exemplo hélio. Não há água ou ar no espaço, então o som não tem nada pelo que viajar. Nossa atmosfera consiste em 10 trilhões de trilhões de átomos, o que é como uma sopa densa, criando uma maneira de o som viajar. E há apenas 10 átomos por metro cúbico no espaço. Isso significa que o espaço é vazio e silencioso. Mas nem sempre foi assim. O universo tem de 10 a 20 bilhões de anos. Surgiu como resultado do Big Bang. Não foi uma explosão que começou a partir de apenas um único ponto, mas sim do espaço aparecendo em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Naquela época, todo o universo era como uma bola quente de plasma. Era muito mais denso do que hoje, então o som podia passar por ele. À medida que o universo estava se formando, produziu ondas de choque, e elas, por sua vez, produziram um estrondo cósmico, muito mais profundo do que os nossos ouvidos normalmente podem detectar. Estes são os sons reais e os primeiros que o universo já produziu, no estágio em que ainda estava se formando. Os cientistas os decodificaram e os apresentaram uma versão que podemos realmente ouvir. Com o passar do tempo, o universo estava se esticando. Hoje é muito mais largo, mais vazio e mais silencioso. Mas é bom para nós. Se o som viajasse pelo espaço com facilidade, ouviríamos constantemente explosões altas, crepitações, gemidos e outros sons que os corpos espaciais fazem lá fora. O Sol também não é silencioso. Aqui está o som de suas vibrações criadas por seus loops, ondas, erupções e outras atividades. O Sol cria trilhões e trilhões de watts de energia sonora, algo como uma pulsação, batimento cardíaco grave. Ajuda os pesquisadores a descobrir o que está acontecendo dentro do Sol e entender suas camadas. Se não fosse silenciado para nós na Terra pela falta de ar no espaço, seria como ouvir uma britadeira o tempo todo. Se você e seu amigo estivessem dando um passeio na superfície lunar, não conseguiriam escutar um ao outro falando, sem ar, sem som. Mas isso não significa que a Lua em si não produza nenhum som. Quando a primeira nave espacial pousou em solo lunar, causou acidentes que mais tarde levaram a terremotos lunares. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para medir as vibrações que atravessam a Lua para descobrir sua estrutura interna. Eles perceberam que os terremotos causaram vibrações que duraram mais do que esperavam, e mais do que quaisquer vibrações semelhantes na Terra. Era como se aqueles terremotos lunares estivessem produzindo o som de um sino tocando. Quando temos terremotos, a umidade do solo age como uma esponja, absorve a energia das ondas que se espalham até acabar com seus efeitos. E é por isso que a água eventualmente interrompe o terremoto. A Lua é seca, mas como uma rocha sólida. Os lunamotos são menos intensos, mas não há água para detê-los, então as vibrações simplesmente vão e voltam através da Lua. A rocha sólida os para em algum momento, que é quando o sino também para. Vamos ver o que acontece com o som em diferentes planetas.
Netuno, Urano e Saturno são feitos principalmente de hélio e hidrogênio. Esses gases são muito mais leves do que a atmosfera do nosso planeta, então sua voz lá geralmente sairia em um tom mais alto. Mas cada planeta tem suas camadas que fazem diferenças no som. Netuno tem suas profundezas escuras, Urano suas nuvens de metano, mas ambos são congelantes, feitos de gás e têm partículas de gelo em sua atmosfera. Saturno, também um gigante gasoso, possui tempestades selvagens e furiosas. A maior lua de Saturno, Titã, é a única conhecida por ter uma atmosfera real. É mais espessa do que a que temos na Terra. É muito frio lá e chove metano líquido. Em 2005, pesquisadores enviaram a nave espacial Huygens, que conseguiu gravar um áudio incrível que você pode achar familiar. O som dos ventos, mas a bilhões de quilômetros de distância de nós, na própria Titã. Se você estivesse lá, poderia até ouvir o som que lembra uma cachoeira, enquanto na realidade está fluindo metano líquido. Mudando para Júpiter, ele também não tem uma superfície sólida. É feito de gás que se torna mais denso à medida que você se aprofunda. Em algum momento, até se transforma em um líquido. O som é diferente em cada uma dessas camadas. Júpiter é realmente muito barulhento e tem sons bizarros. Cria intensas tempestades de rádio com poderosos raios. Enquanto estivesse lá, você ouviria ecos dos ecos, apenas indo e voltando. Marte. Sua atmosfera é muito mais fina que a da Terra, o que significa que não há muitas moléculas para o som viajar através. Os ventos podem ser muito rápidos, como nossos furacões, mas em Marte eles pareceriam uma brisa suave. Mas você não necessariamente ouviria a tempestade. Talvez pudesse ouvir a poeira à medida que ela fosse levantada e jogada contra o seu traje espacial. Na atmosfera fina, sua voz seria muito mais baixa e não viajaria muito. Alguém poderia estar ao seu lado, gritando, e você provavelmente não ouviria nada. O ar de baixa densidade geralmente faz com que nossas vozes soem mais agudas, mas as temperaturas frias, como em Marte, diminuem o som para que ele se equilibre novamente. Sua voz lá soaria um pouco distante e enrolada. E imagine ouvir um instrumento como um violão ou piano lá, como uma melodia abafada de um sonho. O som em Vênus é meio que o oposto de Marte. Vênus tem uma atmosfera densa, muito mais densa do que a nossa, algo entre água e ar. Lá, você ouviria sons como se estivesse debaixo d'água. O ambiente é um pouco diferente, com 482 graus Celsius e 100 toneladas de pressão atmosférica. Mas digamos que você tem um traje espacial mágico que o proteja de ser esmagado ou queimado. Em Vênus, você ouviria trovões. 40 anos atrás, uma nave espacial pousou com sucesso em sua superfície e conseguiu funcionar por quase uma hora antes de parar. Ela captou esses tons incríveis de ventos fortes. Se você começasse a falar em Vênus, sua voz atingiria primeiramente um tom mais baixo por causa da atmosfera densa, mas soaria mais alta porque o ar quente aumenta a velocidade do som. Tudo seria mais distorcido e abafado junto com os sons de trovão ao seu redor. Mercúrio é um corpo rochoso sem atmosfera, então ficar em sua superfície e falar seria como tentar falar enquanto flutua no espaço. Inútil. Essas são condições quase de vácuo, o que faria você pensar que Mercúrio não tem nenhum som. Ainda assim, você pode ouvi-los, embora não no ar. As pedras. Coloque seu ouvido contra o chão. Talvez um terremoto de Mercúrio esteja chegando. O universo é um lugar conectado pela luz. A luz pode ir a qualquer lugar, de qualquer lugar no espaço, mas não o som. Então, não só temos um planeta que suporta a vida, mas oferece uma ampla variedade de sons. Mesmo sem a gente, não seria um local silencioso. Uma brisa leve acariciando suavemente as copas das árvores, terremotos, vulcões, desertos. O oceano com suas ondas na superfície e sons assustadores no fundo. Lá em cima é um mistério tranquilo, mas aqui embaixo é verdadeira magia. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem? E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. O que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor.
Então, agora os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos, e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 quilômetros acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1.600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo, de animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa, e nesses lugares tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo, e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado. Veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano infelizmente não consegue ouvi-la. Mas além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar.
Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas 2 astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você, sendo astronauta, esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave, e ele transmite som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora veja um milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço, onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço, ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio, atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. E é assim que obtemos os chamados sons do espaço. Na verdade, nosso planeta é muito barulhento a esse respeito. Estamos enviando uma enorme quantidade de ondas de rádio para o universo. Todos os sinais de rádio que já ouvimos. É uma pena que eles viajem a apenas 110 anos-luz de distância de nós. Mas você sabe, acho que é bom não ouvirmos tudo o que acontece no espaço. Imagine se o som pudesse facilmente viajar pelo universo. Ouviríamos tudo, de erupções solares a supernovas próximas. Horrível, certo? Então talvez sejamos mesmo sortudos. Uma vez que explodem, as estrelas não deveriam voltar à vida. Mas algumas estrelas, de alguma forma, sobreviveram à grande explosão de supernova. Essas estrelas zumbis são bem raras. Os cientistas encontraram uma muito grande chamada LP 40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente deveria ser, não poderosa o suficiente para destruir toda a estrela. É como se a estrela quisesse explodir, mas sem conseguir. E é por isso que parte da matéria dela ainda sobreviveu. Uma dessas estrelas zumbi costumava ser uma anã branca, ou apenas o que sobra após uma explosão. Ela devorou uma boa parte de outra estrela e, surpreendentemente, conseguiu explodir mais uma vez. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas no solo, isso não significa que haja outra pessoa lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes podem durar 1 milhão de anos lá, porque a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possa apagar lentamente essas pegadas. No espaço sideral, você seria forte o suficiente para soldar 2 pedaços de metal com suas próprias mãos. Ok, não tem nada a ver com força. Você poderia simplesmente pressioná-los juntos sem esforço, e é isso. O oxigênio na nossa atmosfera faz uma fina camada na superfície do metal. É como uma barreira, e é por isso que este truque é impossível na Terra, mas perfeitamente lógico no espaço sideral. Se você for para o espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave. O ar nos pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do corpo. Você seria como um balão, com o dobro do seu tamanho normal. A parte boa, a pele é elástica o suficiente para que tudo se mantenha unido, o que significa que você não explodiria. Pelo menos isso. Se você assistir a um filme muito emocionante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não correrão.
Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você sentirá que eles estão queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo vaporizará, incluindo os da superfície da sua língua. Falando em queimar, essa é uma coisa que o fogo não consegue fazer no espaço. O fogo pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, se surgir um incêndio em um foguete, você pode simplesmente desligar o sistema de ventilação e pronto. Pode ficar mais complicado se houver uma faísca intensa de fumaça e derretimento de material em condições de gravidade reduzida. Extintores comuns de espuma que usamos na Terra são inúteis aqui, porque liberam espuma aleatoriamente. Os pesquisadores estão desenvolvendo um extintor de incêndio capaz de apagar incêndios usando ondas sonoras. Quanto maior a intensidade do som, maior a chama que ele pode apagar. Mas os astronautas podem acabar surdos se a frequência for muito alta. Um buraco negro não é como um monstro faminto que se movimenta por aí e tem gravidade tão forte que nada possa realmente escapar dele. Quando algo se aproxima do ponto de não retorno, que também chamamos de horizonte de eventos, essa coisa desaparece. Não tem como voltar, mas a física quântica afirma que nada pode destruir realmente dados, então é um verdadeiro paradoxo. Stephen Hawking foi quem surgiu com a ideia de que os buracos negros, na verdade, não têm horizontes de eventos. Talvez eles tenham horizontes aparentes? Esses horizontes prendem coisas apenas temporariamente. Depois disso, a energia presa escapará de alguma maneira, mas de uma forma diferente. Quando algo entra em um buraco negro, ele muda de forma e se estica como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo espremê-lo em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro que é tão grande quanto um único átomo tem a massa de uma montanha realmente grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa igual a bilhões de sóis, mas felizmente está longe de nós. Há mais de 23 mil peças do chamado lixo espacial, maiores do que uma bola de beisebol flutuando acima do nosso planeta, a velocidades de até 28 mil quilômetros por hora. E há 500 mil peças em geral, algumas delas do tamanho de uma bola de gude. Resíduos espaciais geralmente são detritos compostos de partículas naturais, chamadas meteoroides, e partículas artificiais, como coisas que fazemos na Terra. Os meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9 mil naves em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo as menores peças podem danificar uma nave espacial em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço, mas eles compõem menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E há muito dela, pode até representar 25% do universo. A energia escura forma o resto dos 70% do universo. Os cientistas não sabem muito sobre ela, mas acreditam que a energia escura pode estar por trás da crescente expansão de todo o universo, enquanto a matéria escura a retarda. A matéria escura não interage conosco de nenhuma maneira que saibamos e nem interage consigo mesma. Se isso acontecesse, poderíamos encontrar galáxias de matéria escura, planetas de matéria escura ou outros objetos desse tipo. Os astrônomos encontraram o maior buraco que já vimos no universo. É o vazio gigante e se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Eles o encontraram acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam em direção ao ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, para facilitar, RCFM. É um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Tem sido transmitido pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Mas em vez da RCFM, eles perceberam uma área gigante, muito mais fria do que esperavam. A equipe começou a rastrear sinais de rádio, mas não havia fontes de rádio em todo esse volume. Isso significa que não há galáxias ou aglomerados, e como está tão frio, também não há matéria escura, ou matéria normal. O vazio gigante está vazio, e os pesquisadores acham que pode consistir em energia escura. A luz ainda pode passar por ele. Não é o único vazio no espaço, mas é o maior que encontramos. A área ao redor de uma estrela é habitável quando não é muito frio ou muito quente para que haja água líquida nos planetas ao seu redor. Digamos que nosso planeta estivesse onde Plutão está.
está muito longe do Sol, o que significa que os nossos oceanos e grandes partes da atmosfera congelariam. Mas se a Terra estivesse no lugar de Mercúrio, estaríamos muito perto do Sol e a água em nosso planeta evaporaria. Essa área habitável é chamada de zona de Goldilocks. Assim, você pode ver onde os planetas estão localizados e presumir se eles têm uma chance de vida em sua superfície. Mas Europa, uma das luas de Júpiter, definitivamente quebra essa regra. Está fora da zona de Goldilocks, mas ainda é mantida aquecida. Não diretamente pelo Sol, mas sim por Júpiter e pelas suas luas, que na verdade bombam energia em Europa. Europa muda de forma enquanto circula em torno de Júpiter. É semelhante às marés subindo e descendo em nosso planeta. A água na Terra muda sua forma como resposta às forças das marés da nossa Lua. Quando o mesmo acontece com um objeto sólido, o objeto é estressado. É assim que você bombeia energia para esse objeto. É como se você estivesse jogando racquetball. Você acerta a bola algumas vezes antes de começar a jogar como se estivesse aquecendo. Você meio que distorce a bola toda vez que bate nela. A superfície de Europa está congelada, mas tem rachaduras no gelo. Você pode ver cumes no gelo onde há uma rachadura. Então esses pedaços de gelo mudam de lugar e congelam novamente. Você veria uma coisa semelhante se pudesse sobrevoar o Oceano Ártico no inverno. Há camadas de gelo constantemente quebrando e congelando novamente. Então, Europa não pode congelar completamente. Os cientistas acreditam que poderia haver um oceano de água líquida sob a superfície gelada. Europa não é a única lua onde isso acontece. Outra das luas de Júpiter, Io, também é quente devido às forças de maré. Io também tem vulcões em erupção por dentro o tempo todo. Então, não é só o Sol que aquece os corpos espaciais e os bombeia com energia. Muitos especialistas concordam que o universo pode chegar ao fim daqui a cerca de 3 bilhões a 22 bilhões de anos. Está se expandindo o tempo todo, o que significa que se formou a partir de um estado compacto. Se teve um começo, provavelmente também terá um fim. Uma das teorias populares diz que o crescimento diminuirá e a gravidade se tornará a força poderosa que fará o universo encolher. Isso levará ao caos completo. Galáxias, estrelas, planetas, corpos espaciais, todos eles se moverão, colidirão e, você sabe, destruirão uns aos outros. É como o Big Bang invertido, um caos enorme, mas dessa vez tudo acaba. Bom, com esse final feliz, fique sempre no lado incrível da vida.